Olá, terceiro ano, como estão? Todos bem? Espero que sim, que vocês, a família de vocês estejam todos bem, todos com saúde, ok? Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos então estudar a nossa aula de número 14 da disciplina de Geografia. Então, antes da gente começar a ver qual vai ser o tema da nossa aula e os objetivos, separa um pouquinho o vídeo, pega o seu caderno de Geografia, um lápis e uma borracha, para que ao longo da nossa aula você possa ir fazendo anotações, aquilo que você achou mais interessante ou alguma dúvida, e aí ao longo da aula você vai vendo se você respondeu aquela dúvida ou não e sempre fazendo as anotações que depois você vai utilizar elas para realizar as atividades no final, ok? Então hoje o tema da nossa aula serão os modos de vida nas regiões brasileiras. O que são então modos de vida, né? São a maneira como as pessoas vivem, os seus costumes, as suas tradições. E como nós temos um país muito grande, né? O Brasil é um país gigante, então nós temos diferenças nessas regiões, desses costumes, dessas crenças, das maneiras de falar, de se vestir, das festas, certo? Então nós vamos ver um pouquinho sobre esses modos de vida em cada uma das regiões do nosso país, ok? Os objetivos da nossa aula: conhecer modos de vida distintos, valorizar a cultura e os costumes de todas as regiões brasileiras, compreender que o lugar influencia no modo de vida dos habitantes e identificar semelhanças e diferenças entre as características de cada região. Então, nós vamos conhecer alguns costumes diferentes, né? Dependendo da região. E aí, então, quando a gente conhece, a gente começa a valorizar, a gente vai compreender, então, que o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, ele influencia no modo de vida das pessoas. A partir do clima, desde o clima, né? Os alimentos que são mais disponíveis, então, tudo isso já começa a influenciar no estilo de vida, na maneira como a pessoa vive, ok? E aí também a gente vai ver que tem semelhanças também, não são só diferenças, tem semelhanças em cada região também. Então vamos começar a falar sobre as tradições. Cada lugar possui costumes e tradições diferentes. Esses costumes e tradições são construídos pelos seus habitantes e passados de geração em geração. Então, essas tradições podem ser desde uma tradição na culinária, um uso de um tempero, por exemplo, a tradição, né, do sul, do pinhão, do chimarrão, lá da região da Bahia, né, do acarajé, do vatapá. Então, essas tradições, essa parte da culinária também faz parte das tradições, as festas, as danças, os estilos de música, as crenças. Então, tudo isso faz parte da tradição, que são, então, costumes que são passados de geração em geração, né? Os pais passam para os filhos, que passam para os seus filhos e assim por diante. Os costumes e tradições influenciam na culinária, na música, nos dialetos e maneiras de falar. E aí tem o sotaque, também tem alguns dialetos próprios de cada lugar, né? Palavras que são utilizadas em um lugar, que não são utilizadas em outras, então são os dialetos também. Até mesmo na maneira de vestir, pois há lugares mais quentes e outros em que faz muito frio, né? Por exemplo, em junho, julho, aqui na região sul, faz muito frio. Lá no norte, nordeste, é calor. Então, essa também é um costume, uma tradição que influencia na maneira de se vestir. Nós não precisamos ir todos encasacados lá para o nordeste, assim, como se uma pessoa do nordeste vier para a nossa região numa época de inverno, vai precisar, né, usar mais roupas para se manter aquecido. Então, essa diferença de clima também faz parte, então, das tradições e dos costumes de cada região. Então, tem essa parte do clima também. E a culinária? A culinária é algo muito marcante em diferentes regiões do Brasil. O preparo, os ingredientes e o nome de muitos alimentos sofrem mudanças de região para região. Então, por exemplo, o aipim, né? Tem lugar que é aipim, tem lugar que é macaxeira.
Então, vai mudando até o nome. Às vezes é o mesmo alimento, né? Mas ele só de ir para uma região para outra, ele já tem a mudança no seu nome. Cada lugar preserva a receita de seus colonizadores e antepassados. A gente já viu várias vezes nas aulas de história sobre a questão dos colonizadores, né? Como eles influenciam na vida dos habitantes do local onde eles colonizaram. E na parte da culinária isso também acontece. E como a prof falou lá no começo, como o Brasil é um país muito grande, ele teve diversos colonizadores de diversas origens. E eles também deixaram sua marca, então, na culinária de cada região que foi colonizada, certo? Então, isso também influencia dos antepassados, nas regiões em que, então, teve mais colonização de origem africana, aí tem aquelas de origem alemã, e aí então essas características também vão se envolvendo em aspectos da linguagem e da culinária. As tradições locais são muito diferentes de uma região para outra. A seguir vamos ver algumas semelhanças e diferenças que influenciam no modo de vida em cada região brasileira. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as tradições de cada região do nosso país. Então agora, o prof vai pedir para vocês lerem junto comigo. Eu vou lendo aqui, certo? E vocês vão lendo aí na casa de vocês, ok? Para vocês irem junto comigo lendo e compreendendo sobre o que a gente vai falar. Então, região sul. A região sul é a região em que as temperaturas são mais baixas, principalmente no inverno. Possui muitos habitantes descendentes de europeus. Na culinária, os pratos típicos são o churrasco, o barreado e receitas de origem alemã, italiana e outros países europeus. O chimarrão é uma bebida muito consumida. A cultura valoriza as tradições dos colonizadores europeus, como como danças e festas. Muito bem. Então aqui, como a gente já tinha comentado anteriormente, da questão do clima, a região sul então é a região mais fria do Brasil, principalmente então no inverno, que a gente tem temperaturas negativas, tem geada, certo? Que a gente precisa colocar muita roupa, tentar se manter mais aquecido. A maioria dos habitantes então da região sul são descendentes de europeus. Há descendentes de outros colonizadores também? Claro que sim, mas aqui a gente está falando em maioria, certo? Mas nós temos de várias regiões do mundo, né? Descendentes na nossa região também. Então, na culinária, os pratos típicos, o churrasco, o barreado, receitas de origem alemã, né? Que são várias, italiana também e alguns outros países europeus. O chimarrão é uma bebida muito consumida, a gente às vezes vê o chimarrão como uma bebida típica do Rio Grande do Sul, mas ela é consumida em todo o sul do país. E a cultura, então, ela valoriza as tradições dos seus colonizadores, aí nas danças, nas festas, quando a gente vê as pessoas, né, tipicamente trajadas para dançar, então também é uma marca que é deixada na cultura da região. Aqui, então, nós temos algumas fotos. Então, aqui no mapa, a gente tem destacado aonde fica a região sul no Brasil, né? Aqui então nós temos os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fazem então parte da região sul do Brasil. E ali então nós temos algumas fotos, né? O pai e a filha trajados, né? Típico, o churrasco, as danças, ali uma foto da geada. Então algumas fotos que simbolizam, né? Algumas características da região sul. Vamos ver então agora qual região nós vamos falar. Agora então nós vamos subir um pouquinho no mapa, vamos falar sobre a região sudeste. A mesma coisa, a prof vai lendo aqui e vocês continuam lendo aí, ok? Então a região sudeste. O clima na região sudeste é subtropical, ou seja, tem temperaturas altas no verão, mas no inverno são mais baixas. A Congada é uma festa típica do interior da região, mas o Carnaval é a festa mais marcante. A culinária é bem variada, pois tem influência de indígenas, escravos
e também de imigrantes europeus e asiáticos que colonizaram a região. Destaque para o pão de queijo e o feijão tropeiro, que são marcas da culinária do Sudeste. Então, na região Sudeste, nós temos várias origens, né, de colonização, indígenas, escravos, imigrantes europeus, imigrantes asiáticos, e cada um deles participa, agrega na cultura da região. Então, é uma região com uma cultura bem rica porque tem várias origens. O clima no verão é muito quente, mas no inverno não é tão frio, igual aqui no sul, por exemplo. Lá, então, a festa típica, né, no interior é a congada, mas a mais famosa, né, a mais marcante, então, é o carnaval, que a gente assiste, né, lá na televisão, os desfiles das escolas de samba, o carnaval de rua. Então, é a festa mais marcante da região Sudeste. Vamos ver, então, agora algumas imagens sobre a região Sudeste. Aqui, então, no mapa, nós temos em verde os estados da região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E nós temos a imagem, né, do Cristo Redentor, que fica lá no Rio de Janeiro, o pão de queijo, que é um prato, né, uma parte da culinária típica, principalmente do estado de Minas Gerais. E ali embaixo, então, nós temos uma foto representando o carnaval, aquele carnaval que a gente assiste, né, na TV, que acontece principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora vamos ver a próxima região, então é a região Nordeste. A mesma coisa, eu vou lendo aqui e vocês continuam aí. Então, a região Nordeste. O clima na região é tropical, onde predomina o calor. É a região que possui mais praias. Possui uma cultura muito diversificada e rica. Tem o forró e o axé como ritmos marcantes. As principais festas são o Carnaval Nordestino e o Bumba Meu Boi. A culinária possui ingredientes fortes e pratos bem temperados. Tem grande influência da culinária africana. Um dos principais pratos são a carne de sol, o acarajé, a tapioca, entre muitos outros. Então aqui, começando lá pelo clima da região Nordeste, nós sabemos que é uma região que faz muito calor, né? Uma região de clima tropical, então mudam-se as estações, mas o calor ainda é marcante em todas elas, não é tão diferente quanto na nossa região, por exemplo, que no verão é muito quente, no inverno é muito frio, certo? Então lá o calor sempre está presente, às vezes mais forte, às vezes, né, mais fraco, mais ameno, mas sempre é calor. É uma região com muitas praias, tem uma cultura muito diversificada, né? O ritmo mais marcante da região é o forró e o axé, e as principais festas são o Carnaval Nordestino e o Bumba Meu Boi, que também a gente consegue, né, sempre estar vendo pela televisão na época de Carnaval. E a culinária, então, ela já tem temperos mais fortes, né? São pratos bem temperados, que tem grande influência da cultura africana. Então, vamos ver aqui, então, no mapa, aqui em vermelho, nós temos, então, os estados da região Nordeste. Ó, ali no slide anterior, estava escrito da questão das praias. Então, toda essa parte aqui, ó, são praias. É a região, então, que tem mais praias. E ali, então, nós temos algumas fotos. Aqui, algumas fotos das praias nordestinas, lá do Bumba Meu Boi. Aqui, então, do Carnaval, né, que eles comemoram na rua. E ali embaixo, uma fotografia de uma tapioca, que agora, né, é bem conhecida em todas as regiões do país. A tapioca agora faz parte da culinária, né, de um tempo para cá. E agora, então, nós vamos falar sobre a região Norte. Vamos lá, então. Região Norte. O clima é muito quente e com muitas chuvas durante todo o ano. As principais festas são o Círio de Nazaré, festa religiosa, e o Festival de Parintins. O carimbó é um estilo musical marcante na região. A culinária tem grande influência indígena, com o consumo da mandioca, peixes e a carne de sol. As frutas também são marcas típicas da região,
como o cupuaçu, o açaí, a graviola, o buriti, entre muitas outras. Então, lá na região norte o clima é quente, mas tem bastante chuvas durante todo o ano. Aí tem as festas, Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa, e o Festival de Parintins. Aí o carimbó, que é o estilo musical, né, mais marcante da região, e por ser uma região que tem forte influência indígena, então já essa influência está lá na alimentação, né? Eles têm bastante o consumo da mandioca, peixes e a carne de sol e muitas frutas que são típicas da região. Vamos lá ver algumas imagens. Aqui então em verde nós temos toda a região norte, ok? Uma região bem grande. Para a gente comparar aqui com a região sul, né? Uma região bem grande, os estados já têm uma extensão bem maior. E aqui então nós temos algumas imagens, né? Aqui então do Círio de Nazaré, ali de algumas festas também e da culinária. Agora então vamos ver da região centro-oeste. O clima na região é o tropical, com verão chuvoso e inverno seco. Sua cultura é muito diversificada, pois possui influência indígena, mineira e gaúcha. Suas festas típicas são a cavalhada e o cururu, assim como a cultura, a culinária é muito diversificada. Um dos pratos principais são o arroz com pequi, que é uma fruta típica, o arroz carreteiro, entre outros pratos. Então, ali na região centro-oeste, a questão do clima, né? Então, o verão tem muita chuva, o inverno é seco, tem uma cultura bem diversificada, indígena, mineira, gaúcha, então um pouquinho de cada região, né, se centralizou lá na região centro-oeste. Aqui então nós temos a região centro-oeste aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, e aqui então algumas imagens ali, o arroz com piqui e as festas típicas então da região centro-oeste. Como pudemos perceber, no nosso país há várias diferenças entre cada uma das regiões e até mesmo dentro de um mesmo estado pode haver diferenças no modo de vida das pessoas. É importante conhecermos e valorizarmos essas diferenças e reconhecer as semelhanças também. Então, quando a gente sai do nosso estado para visitar outro estado ou quando recebemos alguma pessoa de outro estado, há essa troca de cultura, né? Daquilo que a pessoa conhece, da maneira de falar, da maneira de se alimentar, né? Dos alimentos que ela consome, assim como o nosso modo de vida também. Então é importante a gente sempre fazer essa troca, conhecer culturas novas, culturas diferentes, passar o conhecimento sobre a nossa cultura também, ok? E quando a gente conhece culturas diferentes, a gente passa então a valorizar aquele conhecimento, aquela cultura que a outra pessoa tem para passar para a gente também. Ok, pessoal? Então a nossa aula vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido então sobre essas diferenças e essas semelhanças no modo de vida das pessoas do nosso país, né? Dividido por regiões, como a gente viu. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam aos nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem na internet se vocês têm alguma outra dúvida, se vocês querem aprender mais. No livro didático de vocês também vocês podem encontrar mais informações sobre o assunto, ok? Depois, com muito capricho, muita atenção, vocês lá na plataforma realizam a nossa atividade da aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!